Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bitgráfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 2 de agosto de 2022, uma terça-feira, e no vídeo de hoje nós vamos atualizar aí a situação do mercado de criptomoedas, falar sobre o que andou acontecendo e qual a perspectiva para os próximos dias. Bem pessoal, começando aqui pelo gráfico do nosso queridinho Bitcoin, tá? Se a gente olhar para o gráfico, os tempos gráficos maiores, né, mensal, semanal, a gente ainda tem aquele topo duplo que está lá no gráfico do Bitcoin, que está projetando o Bitcoin na região dos 10, 12 mil dólares, tá? Mas isso aí a gente está falando de um gráfico mensal, então é um tempo gráfico onde as coisas demoram muito para acontecer, não vai ser do dia para a noite esse tipo de acontecimento. Se a gente for para o gráfico diário, que eu acho que é o que interessa para a maioria das pessoas que estão assistindo aqui, né? As pessoas querem uma perspectiva para os próximos dias, próximas semanas, e não uma perspectiva para daqui a muitos meses. Ou pelo menos a maioria das pessoas eu acho que querem isso quando assistem meus vídeos, tá? Bem, se a gente olhar aqui gráfico diário, a gente tem uma tendência de baixa, que já tem muito tempo que o Bitcoin está nela, aliás, desde novembro de 2021, tá? E, pessoal, o que eu tô vendo aqui nesse gráfico diário, né? Na minha visão, a coisa tá feia, tá? A coisa não tá legal. Porque a gente tinha na semana passada aí o SP500, as bolsas americanas subindo. O SP500 ali estava superando o topo um dia após o outro. Ele fechava acima da abertura e fechamento, acima da máxima do dia anterior. E o Bitcoin chegou naquela região ali dos 24 mil dólares aproximadamente. 24.300 para ser mais específico. E ele simplesmente não conseguiu passar. Tá? Todas as vezes em que ele bateu na região ali dos 4.300 dólares, eu falo região porque não pode considerar um ponto exato, tá, pessoal? Mas aquela região, ele bateu lá no dia 20 de julho primeiro, caiu. Beleza, bateu de novo lá no dia 28 de julho, caiu também. Bateu de novo lá no dia 29 de julho, caiu também. Bateu de novo, chegou até a passar bem acima, lá no dia 30 de julho. Mas o que aconteceu? Caiu de novo. Aí lá no dia 31 de julho, ele chegou ali a fazer uma investida, chegando perto ali dos 24.200, caiu de novo. O que isso mostra, pessoal? Aquela região ali de aproximadamente 24.300 dólares é uma fortíssima região de resistência, tá? O Bitcoin, todas as últimas vezes em que ele bateu nela, ele caiu. Quanto mais o Bitcoin bate em um ponto e não consegue romper para cima, não consegue ultrapassar, mais forte a gente considera, pelo menos essa é a visão da análise gráfica, mais forte é aquele ponto, tá? Isso mostra que tem muita gente, ou pelo menos grandes investidores, baleias, distribuindo nessa região, tá? Eles deixaram ordens limites aí, ou então estão em OTC, né? Deixaram ordens de compra automáticas lá no OTC, alguma coisa do tipo, e estão vendendo sempre que o mercado chega nessa região, tá? Alguma coisa desse tipo está acontecendo. Se o Bitcoin não conseguir superar essa região aqui dos 24.300 nos próximos dias, as nossas esperanças começam a ir embora, tá? E aí, pessoal, se o Bitcoin não conseguir superar essa região de resistência que ele tentou romper nos últimos dias, eu começo a ver outros cenários meio ruins, tá? Que ainda não estão consolidados, tá? Não dá para afirmar, Tainan, Bitcoin vai romper agora. Mas uma pessoa comentou, pessoal, comigo, um comentário, eu nem tinha visto, tá? Mas depois eu vi, realmente faz muito sentido o que esse inscrito do canal comentou sobre a possibilidade de o Bitcoin estar formando uma nova bandeira de baixa. Né? E dessa vez, não no gráfico semanal, mas no gráfico diário, tá? Se a gente pegar ali desde o início de junho até agora, o Bitcoin está fazendo um movimento para cima, né? Ele está fazendo topos de fundos cada vez mais altos, mas o volume de negociação ele vem caindo, pessoal. Ou seja, a gente vê que existe uma grande divergência aqui entre o volume e essa subida, tá? O mercado está subindo, certo? Legal, ótimo. Mas cadê o volume para sustentar essa subida, tá? Ele subiu, mas está havendo cada vez menos pessoas para comprar e empurrar ele para cima, tá? O volume de comprador não está sustentando esse movimento de alta. Qual que é a minha leitura disso? Isso não é bom. Se o Bitcoin romper ali a região dos 20 mil dólares para baixo, ele vai estar formando, pelo menos na minha visão, uma bandeira de baixa. Tá? E aí, o alvo dessa bandeira de baixo seria a projeção do mastro da bandeira, né? Que se a gente jogar para baixo aqui, seria na região dos 12 mil dólares aproximadamente. Tá? Ah, Tainan, então você está dizendo que o Bitcoin vai em 12 mil dólares? Não, pessoal, não. Tá? Eu estou dizendo que se ele romper ali aquela região dos 20.500 dólares, ele pode formar um padrão que vai indicar. Se ele romper ali, aí sim existe uma grande probabilidade, tá? E a gente tem que lembrar que a gente tem, como eu mencionei no início do vídeo, aquele topo duplo lá do gráfico mensal que está projetando também nessa região, tá? Então, meus caros, não é nada legal
isso daqui, tá? Isso é péssimo, isso é perigoso aí para o mercado. Isso diz que se os mercados não melhorarem rápido, pode ser que venha mais queda aí, tá? Quando? Difícil saber o dia, difícil saber a hora, tá? Mas basta acontecer alguma coisa, algum gatilho para o Bitcoin romper um suporte e aí não ter quem segure, tá? Não tô dizendo de novo, pessoal, não estou dizendo que isso está acontecendo, que isso já aconteceu, que vai acontecer, só estou dizendo que pode acontecer, tá? E a gente tem que ficar de olho nessa região dos 20.500. Bitcoin não pode ir abaixo de 20.500. Essa é a minha visão agora e precisa urgentemente conseguir fechar um candle acima dos 24.300 para formar mais um pivô de alta e dar aí alguma perspectiva altista, tá? Ah, Tainan, você tá falando que pode subir, pode cair? Pessoal, a verdade é que eu nem sei o que vai acontecer, tá? Ninguém sabe. A gente analisa para ver o que é mais provável de acontecer, tá? Enquanto ele não se decidir, fechando um candle demonstrando força acima dos 24.300 ou acima ou abaixo dos 20.500, eu não consigo ver nenhum padrão gráfico claro aqui, tá? Não vejo nenhum padrão gráfico. Eu acho que, inclusive, quem está desenhando algum padrão, fazendo alguma projeção aqui, dizendo que vai, que já rompeu e tal, talvez esteja inventando ou esteja vendo coisas. Tá? Talvez se a pessoa está vendo um gráfico de 5 minutos, aparecem alguns padrões ali que aparecem e somem rapidamente, tá? Mas se a gente descer para o gráfico de 1 hora, até, assim, não tem padrão gráfico, tá? O mercado, ele tá bem indeciso, bem confuso, bem sem nenhum padrão gráfico indicando exatamente a direção que o mercado vai nos próximos dias, beleza? Então essa é a minha visão para o mercado de criptomoedas, o Bitcoin. Altcoins, como eu venho dizendo, pessoal, eu acho que as altcoins estão caras, a dominância do Bitcoin está baixa. Ah, Tainan, mas tem as stablecoins também. Sim, mas mesmo assim, pessoal, uma boa parcela do market cap é altcoins, tá? E tem muito capital ainda em altcoins. Isso quer dizer que tem muita gente acreditando que as altcoins podem estar em um momento bom para compra, ou seja, tem que cair bastante para essas pessoas desacreditarem, porque o fundo do mercado geralmente ele acontece quando as pessoas desacreditam. Isso mostra que as pessoas estão com muitas esperanças nas altcoins ainda. Beleza? Bem, hoje a gente não teve grandes novidades, saíram alguns indicadores macroeconômicos, mas isso não muda muito o que a gente tem, tá? Na minha visão, a situação mais perigosa agora vem do que está acontecendo lá em Taiwan, na China. Tainan, por que perigosa? Bem, a Nancy Pelosi, se eu não me engano é assim que fala o nome dela, foi lá em Taiwan hoje, tá? O governo chinês, pessoal, considera Taiwan como se fosse um território ali que uma província autônoma rebelde, tá? Ele não considera como se fosse Taiwan um país. Então, assim, isso é complicado, muito complicado, porque os Estados Unidos mandam um representante dele, é a primeira vez desde 1997 que os Estados Unidos mandam algum representante lá em Taiwan, tá? O governo chinês, que considera que é parte do país deles, eles simplesmente não admitem isso, tá? Isso aí é algo inadmissível. E assim, não quero. Meu objetivo não é compartilhar a minha visão pessoal aqui, tá? Mas esse ato dos Estados Unidos, na minha visão, é bem provocativo. O governo chinês já fez algumas ameaças, falou que isso não vai ficar assim. Um jornal chinês chegou mesmo até a falar que a China deveria derrubar o avião, né? Enfim, eu não acho que vai acontecer uma coisa desse tipo, até porque esse tipo de coisa é tremendamente perigosa, poderia resultar em uma guerra, mas a questão é, o que vem? Será que os Estados Unidos, será que a China vai fazer alguma sanção comercial contra os Estados Unidos? Será que eles vão atacar algum? Eu acho menos provável eles atacarem alguma instalação militar dos Estados Unidos, algum equipamento militar, o navio. Eu acho difícil eles fazerem isso, tá? Abater o avião, porque esse tipo de coisa é muito sério, levaria uma guerra entre Estados Unidos e China, poderia levar, né? E que não é o que é assim, vamos dizer, nem a China quer nem os Estados Unidos quer, tá? Mas, enfim, a China está fazendo vários exercícios militares em volta de Taiwan. E essa questão dos exercícios militares, pessoal, a gente já viu aí quando foi a situação da Ucrânia, né? A Rússia falou, olha, estamos só fazendo exercícios militares. Estavam lá, quase um exército do tamanho do exército brasileiro lá nas fronteiras da Ucrânia e era só exercício, né? Enfim. Acabou que aconteceu a invasão, aconteceu aquele conflito que ele, na hora, causou impacto nos mercados. No dia que aconteceu, que saiu a notícia ali da Ucrânia, né? O mercado até caiu e tal, mas não foi aquela coisa assim, tá? O mercado não despencou. Mas a longo prazo, pessoal, aquele conflito da Ucrânia, ele gerou sérios problemas para a economia mundial, tá? Para a economia dos Estados Unidos. Um deles, o aumento do preço dos combustíveis e alimentos, que fizeram com que o governo dos Estados Unidos tivessem que
começar a subir os juros mais forte, tá? A gente está vendo isso aí desde a última alta, né? Em junho, pessoal, a gente teve uma alta de 0,75, tá? Há mais de década que não sobe 0,75 na taxa de juros, é uma subida muito agressiva. Então isso vai tendo um efeito que nem é tanto no curto prazo, mas no longo prazo. A gente está vendo Bitcoin, criptomoedas e todos os mercados, bolsas caindo aí desde junho, porque a gente está tendo uma política monetária mais agressiva em função do conflito na Ucrânia, que encareceu o preço de combustíveis, que encareceu o preço de vários produtos, que elevou ainda mais a inflação dos Estados Unidos e a Europa, que já estavam altas, né? Então, assim, é uma situação bem complicada, viu, pessoal? Uma situação que, se acontecer, tomara que não aconteça, viu, pessoal? E acho um pouco provável, mas a questão é o que a China vai fazer? O mercado está com medo disso, tá? Será que eles vão partir para uma guerra comercial, algo do tipo? Será que eles vão fazer alguma retaliação militar? Não sei, pessoal. Eu sei que é algo complicado, é algo que, vamos dizer assim, os Estados Unidos estão brincando com fogo e o mercado não gosta disso, porque isso causa incerteza, né? A questão do mercado são as mesmas que eu perguntei, o que a China vai fazer agora? Será que vai fazer algo aí que pode levar a uma guerra comercial ou mesmo a um conflito armado envolvendo a China e Taiwan, né? A China resolve invadir de vez Taiwan, ou a China resolve, sei lá, atacar algum porta-aviões dos Estados Unidos, enfim. Tomara que não aconteça nenhuma coisa desse tipo, mas é a dúvida que fica na cabeça dos investidores e dos traders, beleza? Então, enquanto a gente não tiver uma definição aqui, pessoal, tanto o gráfico do Bitcoin que está indefinido, acredito que o gatilho para isso aí vai ser alguma coisa, tá? Se essa questão da China mesmo se resolver de forma pacífica, que eu já estou ficando em dúvida, né? Pacífica no sentido de não ter nenhuma retaliação nem comercial, ótimo, o mercado vai comemorar. Agora, se eles fizerem alguma coisa e os Estados Unidos resolverem retalhar o que eles retalharam, enfim, vira aquele jogo que a gente já viu ali no governo Trump mesmo, quando os Estados Unidos começou uma guerra comercial com a China, tá? Não foi um conflito armado, mas foi um conflito comercial ali que resultou em muitos desdobramentos, resultou em danos econômicos, até mesmo o mercado, alguns mercados sentiram muito, tá? Então, é algo que a gente deve ficar de olho, beleza? Bem, pessoal, no mais é isso. Desejo a vocês aí uma ótima noite, uma ótima terça-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!